Olá pessoal, vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Querem saber de tudo sobre a novela? Se inscreva no canal e ative as notificações. Sexta-feira, 10 de setembro de 2021, Nelson confirma que Mia é sua filha. Nelson diz a Kendra que não precisa amputar sua perna e que viajarão para as fisioterapias dele. Kendra pensa consigo: maldição, para mim vale mais morto do que vivo. Bruna, que tem mais fogo do que o Centro-Oeste na época de queimada, não sabe por quem tem mais atração, ou por Carlos ou por Gusmão. Paula compartilha sua felicidade com coisas simples em seus últimos dias. Beatriz a olha triste. Kendra diz a Roberto que vai viajar aos Estados Unidos devido à maldita perna de Nelson. Kendra diz que tem que ficar com Nelson até saber onde se encontra a carta de Candelária. Anoitece. Roy vai à casa de Nick a pedido da mesma. Nick diz a Roy que quer a anulação do casamento deles pela igreja. Nick diz a Roy que quer se casar com Gusmão de todas as maneiras e pergunta se ele a apoiaria com isso. Roy diz que sim e se abraçam. Gusmão entra e flagra o abraço. Gusmão diz a Roy: solta a minha mulher, o que tá fazendo aqui? Gusmão parte para cima de Roy e pergunta o que ele faz ali. Nick diz que foi ela quem o chamou. Gusmão pergunta o que ela quer falar com Roy. Roy diz que Nick quer pedir a anulação do casamento deles na igreja para poder se casar com ele. Nick diz que sim e que chamou Roy para ajudá-la nesse assunto. Gusmão pede desculpas a Roy e apertam as mãos. Quando Roy sai, Nick reclama com Gusmão por seus ciúmes. Os dois falam sobre os ciúmes que sentem um do outro e riem. Nelson liga para Nick e pede que ela vá ao hospital com Gusmão. Aguiar voltou à mansão Balvaneira para trabalhar para Adriana. Liliana escuta e diz: papai aceitou a voltar a trabalhar para quando minha tia Vitória voltar continuar sendo guarda-costas dela. Aguiar diz que ela se engana e diz que se sente triste por não estar próximo a ela. Aguiar pergunta à filha se ela não o ama mais e se não sente sua falta. Liliana confessa que sim, mas que quando pensa na relação dele com Vitória, lembra de sua mãe e seu coração fica apertado. Aguiar tenta fazer a filha se aproximar dele. Liliana se mantém firme. Aguiar e Liliana se abraçam e dizem que se amam. Aguiar pede que a filha more com ele. Lili diz que não, pois quer morar na mansão porque é uma balvaneira. Nick e Gusmão vão ao hospital. Nick fica feliz ao saber que a perna do pai não precisará ser amputada. Nelson agradece Gusmão por ter salvado sua vida e diz que não se interferirá na relação dele com Nick. Nick fica contente. Adriana se emociona ao descobrir que está grávida de Carlos. Nelson agradece Gusmão por cuidar de Nick. Gusmão diz que sempre cuidará dela e deseja recuperação a ele. Depois, Nelson diz a Nick que sempre vai amá-la, mas que ela tem que aceitar a relação dele com Kendra. Nick diz que Kendra é calculista e fez sofrer muito e a sua mãe também. Nick diz ao pai que Kendra não é uma boa pessoa. Nelson diz que Kendra é generosa e ela irá perceber isso. Nick diz para o pai que deseja uma boa recuperação a ele e diz que o ama. Nelson diz que a ama também. A Adriana está muito feliz pela gravidez, mas teme pela reação de Carlos ao saber da gravidez dela. No dia seguinte, Carlos fica nervoso ao saber que o filme Amores Verdadeiros está cancelado. Aníbal, cretino, confessa a Antônio que subornou os patrocinadores do filme Amores Verdadeiros para que fosse cancelado. Antônio não gosta das atitudes de Aníbal. Aníbal diz ao compadre que Carlos está com Adriana para se vingar dele. Carlos diz a Bruna que se ela quiser, pode aceitar outro trabalho. Bruna diz que tem um trabalho nos Estados Unidos. Bruna provoca Adriana e pergunta se ela acha que Carlos a convidará para ir para a Espanha com ele. Adriana enfrenta Bruna e diz que nem nisso está pensando. Bruna diz que ela, além de ficar sem trabalho, ficará sem Carlos também. Liliana pergunta a Roy o que Nick queria com ele e pergunta se ela se enjoou de Gusmão. Roy diz que pelo contrário e que ela quer a anulação do casamento no religioso. Liliana pede que ele não faça isso, pois se isso acontecer, Nick e Gusmão se casarão e diz que ama Gusmão.
Roy se irrita e diz que foi um estúpido ao pensar que trabalhando com ela poderia se aproximar dela. Roy diz que sacrificou várias coisas por ela, mas que não adiantou de nada. Roy se demite e diz que não tem sentido ele continuar ali com ela. Liliana chora. Nick está passeando na rua e ganha um jornal. Ela lê no jornal uma notícia de Bruna Cristo com seu novo amor, que é Gusmão. Nick fica chocada. Adriana diz a Aguiar e Gusmão que não entende porque os patrocinadores cancelaram o filme. Nick tenta ligar para Gusmão, mas o celular dá desligado. Beatriz diz a Gilda que ao ver Paula agora fica triste. Beatriz diz que está organizando uma festa para sua mãe e convida a Gilda. Beatriz toma a decisão de esconder a doença de Paula de Gusmão. Adriana confessa a Aguiar que está grávida de Carlos. Aguiar se surpreende. Beatriz convida Gusmão para a festa na casa de Paula. Carlos vai atrás de Aníbal. Adriana diz a Aguiar que Carlos jamais saberá que ela está esperando um filho dele. Aguiar diz que ela deveria contar e aconselha que ela diga a verdade. Aguiar diz a Adriana que ela não tem nenhum direito de esconder de Carlos que ele será pai. Aguiar pede que ela não negue para seu filho de ter um pai. Carlos acusa Aníbal de ter subornado os patrocinadores para cancelarem seu filme. Aníbal humilha Carlos e diz que fez o que fez para afastá-lo de suas filhas. Carlos chama Aníbal de desgraçado. Aníbal o chama de estúpido e diz que é superior dele. Carlos ameaça Aníbal e diz que se voltar a se meter em seu caminho, o quebrará a golpes. Isso, minha gente, dei uma surra nesse velho safado infeliz, que miserável. Depois, Carlos conta a Gusmão que Aníbal está por trás do cancelamento de seu filho. Carlos diz a Gusmão que vai à Espanha atrás de patrocinadores. Gusmão diz que fica feliz por ele não desistir. Carlos diz que terá que demiti-lo, mas que pagará ele pelo mês e lhe dará uma boa carta de recomendação. Liliana conta a Poliana e Jean-Marie que Roy se demitiu. Poliana diz que com razão e diz que Liliana passou dos limites. Gusmão chega em casa. Nick enfrenta Gusmão e mostra a ele o jornal e diz que ele vai se casar com Bruna. Gusmão diz a Nick que vai se explicar a ela. Adriana vai à casa de Carlos e diz que devem conversar sobre eles antes de ir para a Espanha. Carlos diz que a relação deles fica em segundo plano e diz que seu filme vem em primeiro lugar. Depois do que ouviu, Adriana não diz a Carlos que está grávida. Carlos pede que Adriana passe a noite ali para se despedirem como merece. Adriana diz que é melhor ele chamar Bruna para esquentar a cama dele. Adriana rejeita Carlos e termina seu caso com ele. Adriana agradece Carlos por tudo e diz que ficará com o melhor dele e vai embora. Depois, Adriana diz a Aguiar que não contou a Carlos sobre sua gravidez e diz que ele tem outras prioridades. Nick e Gusmão vão atrás de Bruna. Nick confronta Bruna e diz que se ela se apaixonou de seu homem, se dará mal. Bruna diz a Nick que fez isso por publicidade, mas que se tivesse um homem como Gusmão, faria o mesmo que ela. Adriana pensa em Carlos e na maneira que os dois pensam no amor. Nick diz a Gusmão que não quer que ele seja guarda-costas de nenhuma mulher. Os dois se beijam. Na casa de Josefina, Aguiar pensa em Vitória. Vitória chega à casa de Josefina e Aguiar se emociona. Aguiar diz a Vitória que tem vontade de abraçá-la e beijá-la. Vitória diz a Aguiar que a distância e o tempo só serviram para provar a ela que não pode viver sem ele. Os dois se beijam. Vitória diz a Aguiar que voltou por ele e por um motivo em especial. Vitória diz: José Ângelo, Deus abençoou o nosso lindo amor. Vamos ser pais outra vez. A Aguiar se emociona e diz: Eu vou ser pai, você vai ter um filho meu, vai ter um Aguiarzinho, vamos ter um filho. Aguiar pula de alegria e os dois se beijam apaixonadamente. Aguiar diz a Vitória que essa foi a melhor notícia que recebeu. Vitória diz que tem medo da gravidez. Aguiar diz que ela é forte e não deve temer nada. Aguiar presenteia Vitória com um CD de Malu com a assinatura dela. Aguiar e Vitória ouvem a música A Hora Tu e dançam e, claro, se beijam e se envolvem. No dia seguinte, na cama, Aguiar acaricia Vitória e a beija. Aguiar diz que é maravilhoso amanhecer ao lado dela. Nick diz a Gusmão que vai ir ver o padre Jerônimo para pedir a anulação do casamento religioso dela com Roy. Roy diz a Omar que Liliana não o ama.
Omar incentiva que Roy volte a jogar tênis. Roy, feliz, aceita. Vitória diz a Aguiar que quer voltar para casa para dar a bela notícia de sua gravidez a Adriana. Aguiar diz que Adriana irá ficar contente. Vitória pergunta se Aguiar conseguiu emprego. Aguiar diz que está sendo guarda-costas de Adriana.